Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 7. O filho de Drona é castigado. Verso 29. Shirasuta Goswami disse ao ouvir isso da personalidade de Deus. Arjuna tocou na água para se purificar e após circunambular, o Senhor Shri Krishna arremessou sua arma Brahmastra para neutralizar a outra. Verso 30. Quando os raios dos dois Brahmastras se combinaram, um grande círculo de fogo, semelhante ao disco do Sol, cobriu todo o espaço exterior e todo o firmamento dos planetas. Verso 29. Shri Suta Goswami disse, ao ouvir isso, da personalidade de Deus, Arjuna tocou na água para se purificar, e após circunambular, o Senhor Shri Krishna arremessou sua arma Brahmastra para neutralizar a outra. Verso 30. Quando os raios do Sol Brahmastras se combinaram, um grande círculo de fogo, semelhante ao disco do Sol, cobriu todo o espaço exterior e todo o firmamento dos planetas. Eu vou ler o sânscrito. Om Suta Uvacha Srudva Bhagavata Proktam Phalguna Paraviraha Spritva Pastam Parakriyamya Brahmam Brahmastram Sandade. Verso 30. Samatyanyoyam Ubayos Tejasi Sharasamvrite Avritya Rodasi Kamcha Vavridha Terika Vanivat. Então, agora eu vou fazer a pequena dissertação. Obrigada, Gabriela, pela leitura. Eu vou oferecer a reverência aos mestres. Om Agyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Shaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu queria ensinar uma pequena regra em sânscrito, que é para todo mundo, quando vocês lerem os versos em sânscrito. Tipo palavra, não versos, palavras. Quando tem um tracinho horizontal em cima de uma letra, o acento é nessa sílaba. Então, por exemplo, Brahmastra tem o acento, né, um tracinho no segundo A no meio, então o acento é nessa sílaba, Brahmastra, tá? Isso é uma regra geral para todas as palavras, às vezes tem vários tracinhos, mas nesse caso, quando tem um, é nesse, tá? Assim, todo mundo que quiser ler já sabe dessa regrinha, tá? Então, essa arma, Brahmastra, era uma arma muito poderosa. Olha, 5.000 anos atrás, olha só que incrível. Ela era feita por mantras, vibração sonora. Então, como é possível que se explica que essas armas eram armas nucleares, tipo a bomba atômica, ou que nós temos hoje em dia, né, ou talvez a bomba nuclear, ela é capaz, se ela é lançada, a bomba nuclear, ela é capaz de destruir o nosso globo. Mas a Brahmastra, está explicado nas escrituras védicas, ela era tão potente, tão poderosa, que poderia destruir toda a manifestação cósmica. Mas como é possível isso? Simplesmente com o conhecimento que nós temos hoje em dia da ciência moderna, da física, da matemática contemporânea, que tudo nós estamos
essa é uma simulação de realidade. Por que se diz simulação? Porque quando você vai cortando, né, separando as partículas, que nós temos células, depois moléculas, átomos, são cada vez partículas menores, 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 né? Isso já foi descoberto já desde o século passado, século XX, né, pelos cientistas. E você vai, né, tem os prótons, elétrons no átomo, e tem partículas menores, menores, então tudo é partícula. E no fim, só para resumir, né, porque a gente não vai fazer o estudo do tratado, que a gente estuda a fundo como é formado, né, esse universo, essa manifestação cósmica. Então, na base tem uma fórmula matemática, um código de barras, então, por isso que se diz que é uma simulação, né, é um sonho. É difícil de entender assim, em poucas palavras, né, precisa de um estudo mais profundo. Mas só para explicar aqui, como a Brahmastra, você vê o som, ele pode desorganizar ou organizar. A gente não cura com mantras, né? Vocês não fazem meditações, existem terapeutas que são especializados né? Todo mundo conhece a equilibrar os chakras com mantras, mesmo curar, né? As orações são mantras, né? Antigamente os médicos, eles estavam ligados com a igreja, né? Na antiguidade. Então, eles conseguiam, com orações muito puras, muito sinceras, ajudar a gente, até hoje em dia, né? Então, os mantras, o som, ele é feito de partículas que vão harmonizar ou desorganizar todas as formas, né? Que são formas de partículas. Então, por isso que a ciência antiga dessas armas feitas de mantras podiam destruir tudo, muito poderosas. E nós podemos, então, comparar, porque aqui diz assim, os raios dos dois Brahmastras se combinaram num grande círculo de fogo, semelhante ao disco do Sol, cobriu todo o espaço exterior e todo o firmamento dos planetas. Então, eu estava pensando na analogia com... O que eu vou falar aqui não é uma apologia para Bhakti Yoga, para Krishna, tá? Eu vou falar algo que Krishna mesmo, ele fala na Bhagavad Gita, vocês podem estudar, aliás, quem já fez o curso de Bhagavad Gita, o que está fazendo, tem vários aspectos da verdade absoluta. Tem o aspecto impessoal, que é o Brahman impessoal, onde o sábio, né, ele tem consciência de que o Supremo, o Sagrado, o Divino, está presente em tudo, de uma forma impessoal, mas ele está presente em toda a sua criação. Depois existe a forma Paramatma, que é o Supremo, o Divino, Deus no coração de cada entidade viva. E aí o sábio, ele vê de olhos iguais um cachorro, um animal, qualquer animal, uma planta, e o comedor de cachorros. Assim, é uma metáfora, assim está escrito na Bhagavad Gita, quer dizer, aquele que come a carne, que come o animal, e o animal, o sábio, ele vê com olhos, ele não vê o corpo, o personagem, né? Ele só vê a alma, a centelha divina, que é e Deus no coração de cada ser vivo. Por isso, a ahimsa, não violência, né? Não matar os animais, porque os sábios, os yogis realizados, eles veem o sagrado no coração de cada entidade viva. Então, para voltar aqui para... Então, a verdade absoluta, então, a terceira dimensão, que é a mais completa, digamos, é considerar que essa consciência superior é uma pessoa, né? E ela tem o aspecto impessoal, e ela tem o aspecto localizado no coração, e ela tem o aspecto de pessoa, que é Bhagavan, ou Vishnu, que é uma pessoa. Então, Krishna diz na Bhagavad Gita que
Arjuna pergunta assim, porque você tem diferentes caminhos de yoga que vão te levar a diferentes metas, né? Assim como você presta vestibular para entrar na medicina ou na psicologia. Então, são caminhos diferentes, né? Não leva tudo ao mesmo lugar, quando as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Até certo ponto, sim, mas depois tem uma bifurcação. Então, se você medita na luz, você vai realizar a luz, é evidente. E se você medita numa pessoa com amor e devoção, você vai realizar essa pessoa. Então, Krishna diz para Arjuna, de todas as formas, todos chegam a mim. Ele fala isso na Bhagavad Gita. Todas as almas são minhas filhinhas, né? Minhas partes integrantes. Todas chegam a mim um momento ou outro. Mas aquele que me adora como uma pessoa, com amor e devoção, é mais completo do que aquele que só me adora como uma luz. E também é um caminho extremamente difícil, muito demorado, muito, muito austero, e poucos chegam, né? A luz, realmente realizar o Brahman pessoal é algo muito elevado, mas muito difícil. E Krishna, ele facilita que a alminha consiga se conectar com ele, e é uma forma prazerosa e muito mais fácil de praticar o caminho do yoga, realizando, né, a pessoa. Então, digamos que eu queria comparar essas armas Brahmastra, né, com a potência da arma nuclear que nós temos hoje em dia, que é mais fraca. O Brahmastra, ele é tão potente que ele pode destruir a manifestação cósmica. Da mesma forma, a meditação na luz, e é isso que eu não estou criticando ou rebaixando, tá? Isso é um fato comprovado, está assim, tá explicado na Bhagavad Gita, e você pode fazer sua própria experiência. A meditação na luz, ela é potente, ela é maravilhosa, ela te libera. Realmente tem grandes sábios, grandes almas realizadas que se liberaram, né, através da meditação na luz. Mas a meditação no Supremo, como uma pessoa, é tão potente como uma Brahmastra. Ele consegue te extirpar, te tirar do samsara e te jogar lá na transcendência, te fazer despertar na transcendência. Isso é comparado a uma Brahmastra. A Brahmastra, ela destrói toda a manifestação. Então, a meditação na pessoa Bhagavan, Vishnu, ou Krishna, ela é tão potente que ela destrói toda a manifestação do samsara, o ciclo de ter que renascer e nascer de novo nesta manifestação. É uma afirmação ousada, né? Você disse, como é que você sabe disso? Bom, nós temos provas. Vocês lendo o Srimad Bhagavatam e lendo a vida de grandes yogis realizados que eles conseguiram, né? É muito potente o Bhakti Yoga, né? A meditação na pessoa suprema. Então, é algo que é engraçado, né? Porque nós estamos numa era, a era de Kali, que é uma era muito difícil, tudo está poluído, a nossa mente é extremamente agitada, os sentidos muito agitados, né? Nossa inteligência ela é curta, nós temos, a maioria das pessoas tem TDAH, tem falta de dificuldade de se concentrar, tudo mexe muito, muito movimento, né? No Ayurveda se diz Vata, Vata é dominado pelo ar, o ar que está sempre em movimento, e isso causa todas as doenças neurológicas, né, que nós vemos hoje em dia. Então, para esta época que é tão difícil de sentar e meditar em silêncio, meditar, se absorver na luz, no silêncio, que é maravilhoso também, né? E a gente precisa, de vez em quando, também fazer o silêncio, é muito bom. Mas o Senhor Supremo, ele nos trouxe essa ferramenta que é muito mais fácil na era onde nós vivemos, que é meditar no Mahamantra, o serviço devocional, o Bhakti Yoga se chama, meditar no Mahamantra, nos seus nomes, né, Hare Krishna e Rama,
que são os seus nomes, né, de sua pessoa. Krishna significa o todo atrativo, e aquele que é o escuro, aquele que absorve tudo. A cor escura, ela absorve todas as outras cores. Então, Krishna, ele atrai todos, né, para ele. Porque se a fonte de tudo é realmente a fonte de tudo, deve ser a mais bela, a mais atrativa. Rama é a fonte de todo prazer, né? Então, o Senhor Supremo, ele deve ser a fonte de todo prazer, porque é ele que cria o prazer, né? E Hari, essa é a potência interna de prazer. Então, só entoando esses nomes sagrados, concentrando-se no ouvir, né? Ouvir e cantar, com estabilidade, com frequência, né? Uma estabilidade na nossa vida, levantar cedo de manhã, nascer do sol, e tentando ter uma dieta ahimsa, uma vida ahimsa, com menos violência possível, porque sem violência é impossível, né? A gente mata germes, bactérias, mosquitos o tempo todo. Ontem eu fui picada por um marimbondo, eu tive que matar o marimbondo, né? Então, mas tentar viver com menos violência possível, cultivar o conhecimento e meditar nesse mantra yoga maravilhoso. Então, essa realização Bhagavan é como um Brahmastra. Ele vai definitivamente aniquilar o nosso retorno no samsara. E isso é dito por Krishna na Bhagavad Gita. E, com muita fortuna, se você é muito sincera, se você tem um desejo sincero e ardente, que você já cansou desse samsara, não aguenta mais de mastigar o mastigado, que é como um deserto seco, estéril, não tem mais suco, não tem mais água. Então, aí você realmente toma a decisão de, sim, eu quero realmente despertar na transcendência e terminar definitivamente com esse samsara. Aí, quando você toma essa decisão interna, firme, baseada no conhecimento e na própria realização, aí sim você pode se absorver e se concentrar de uma forma mais potente, né, nesse caminho do Bhakti Yoga, e você tem só a ganhar, e todos que estão em sua volta também têm a ganhar, e todos nós, né, porque uma pessoa que se ilumina é um farol para os outros, né, então a gente só tem a ganhar em se absorver, mesmo se a gente ainda não tem essa decisão, porque nós nos entendemos realmente o que é essa simulação, o que é esse samsara, mas pelo menos a gente tem essa intuição de querer, já é o suficiente. Você já pega na corda, né, e continua, né, seguindo os que têm uma realização mais potente, e essa associação com pessoas que estão te levando para cima vai te ajudar a você mesma realizar e ter essa realização mais profunda, né, que vai te levar para cima, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês todas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.